Bom, o nome do meu texto é Cadeias Curtas de Abastecimento de Alimentos, a ligação entre participação e competência dos agricultores, na tradução livre que eu fiz. O texto começa explicando que a característica mais marcante dessas cadeias curtas de abastecimento são as estruturas de comunicação. O número de intermediários entre o consumidor e o agricultor deve ser mínimo ou nenhum intermediário. E os atores envolvidos na rede devem facilitar o fluxo de informações entre os consumidores e os agricultores e vice-versa. Alguns exemplos são a agricultura comunitária, as vendas direto nas fazendas, os mercados de fazendeiro, as lojas próprias, lojas online, vendas diretas a hospitais ou escolas, sistema de entrega de cestas, distribuição através de varejistas especializados e outras relações que se encaixem nesse contexto. Aí o texto começa a falar sobre os tipos. Esses autores que estão ali, Aubrey e Keber, eles diferenciam as cadeias curtas dependendo da força da relação entre os agricultores e os consumidores. Daí tem as cadeias com relação direta, que são aqueles mercados de agricultores com vendas diretas na fazenda, caixas onde eles vão buscar direto na fazenda. Tem com relações indiretas, que é quando eles vendem para os mercados locais, ou vendem cestas de alimentos com esses intermediários locais. E relações também à distância, que tem a distância física entre o agricultor e o consumidor, mas tem a proximidade de confiança, que é quando se usa venda por correio ou venda online. Esses autores, eles destacam que essas cadeias elas não são exclusivas, tanto os agricultores quanto os consumidores compram tanto desse tipo de cadeia quanto do convencional, e os agricultores também vendem para o convencional e vendem por esses métodos, raramente é exclusivo. As características comuns é confiança, a proximidade física e a proximidade cognitiva. A proximidade cognitiva seria os consumidores querendo saber mais sobre os alimentos, os produtores conhecendo mais os consumidores, dos desejos, as características. O desenvolvimento sustentável, que é menores impactos ambientais, renda mais justa, desenvolvimento de capacidade de relacionamento com os clientes e também um maior espaço para as mulheres participarem. Mas aí o texto destaca que as pesquisas ainda são bem desiguais nesse campo, mas uma questão importante de ser respondida é como aumentar a participação dos agricultores nessas iniciativas. Eles falam sobre algumas pesquisas que vão sendo realizadas em relação a isso pelo mundo e levantam uma questão central, que é: frequentemente, os agricultores enfrentam dificuldades para se adaptar às novas necessidades criadas por essa participação nas cadeias curtas. Aí eles têm que desenvolver novas competências. E é sobre isso que o trabalho trata. Esse trabalho ele faz 2 estudos, lança 2 questionários para responder basicamente 2 perguntas que têm relação, que é: como os níveis de competência dos agricultores prevêem a disposição da participação das cadeias curtas, e também o segundo questionário, se essa participação nas cadeias curtas aumenta a necessidade de desenvolver novas competências. Aí, quais são as competências que eles querem analisar nesse estudo? Cooperação, habilidade em rede, habilidade gerencial e conhecimento de mercado, que, segundo os autores, são fundamentais para o sucesso das cadeias curtas. Além disso, para analisar essa motivação para os agricultores participarem das cadeias curtas, eles avaliaram também se existe uma percepção de comportamento de cidadania, que seria um ganho de pertencimento a um grupo, se eles têm percepção de benefícios econômicos e também de percepção de preocupação ambiental. O contexto do estudo foram estudos feitos com agricultores da Grécia. O país tem 10% da população que tem renda da agricultura ou de atividades pecuárias, e grande parte deles são agricultores familiares. As pesquisas nesse campo, na Grécia, das cadeias curtas ainda é escassa, mas elas mostram que tem dado certo, apesar da estimativa que só 0,02% da população total de agricultores tem esse tipo de relação
comercial. Na metodologia do estudo, eles fizeram esses 2 questionários, como eu falei para vocês. O primeiro é para saber se as competências afetam a vontade de participar e o outro para saber se a participação aumenta a necessidade de desenvolver competências. Os 2 foram questionários. Sobre as conclusões que o estudo chegou. Eles confirmaram a natureza multidimensional dos motivos que influenciam os agricultores a participar, então tem muitos motivos. No estudo 1, eles descobriram que os níveis de autopercepção de habilidades afetam o quanto eles estão dispostos a participar. Então, quanto mais aptos eles se sentem a participar desses modelos, mais eles estão dispostos a participar. Esses resultados indicam que houve déficits de competência que desestimularam esses que ainda não participam a participar. Então, eles não se sentem aptos. Apesar das competências autopercebidas serem importantes recursos para engajar os agricultores, eles precisam desenvolver o conhecimento para transformar essas competências em valor. Aí os autores destacam que o estudo tem a limitação de que precisaria uma nova pesquisa, uma pesquisa mais sutil para saber que tipos de pendências são essas, para eles operarem realmente dentro de uma cadeia curta. Teria que ter uma nova pesquisa para saber quais são essas dificuldades que eles têm que fazem com que eles não se sintam aptos. Outra descoberta bem interessante é que eles percebem os benefícios da participação, mas isso não contribuiu para a vontade deles de participar. Eles sabem que eles ganhariam mais, eles sabem que eles teriam maior participação em um grupo, teriam pertencimento, mas isso não se tornou diferencial para que eles tivessem a iniciativa de participar. Aí o estudo indica uma necessidade de ênfase política para ofertar incentivos econômicos para desenvolver essas habilidades, essas competências. Aí o segundo estudo apoia os resultados do primeiro, mostrando que mesmo os agricultores que já estão participando, a partir do momento que participam, eles sentem a necessidade de desenvolver novas competências. Daí eles falam que identificar estratégias para facilitar o desenvolvimento dessas competências é um desafio. E também falam que quando competências de diferentes pessoas que participam da cadeia são combinadas, novos recursos melhores, que são chamados de competências coletivas, são criados. Então, existe uma cooperação de competências dentro dessas redes. Daí eles sugerem que para futuras pesquisas desvendar formas de como essas competências individuais podem ser integradas para se tornar competências coletivas. É isso, espero que vocês tenham entendido. Um beijo.